Êxodo 6, 6 a 8, perdão, 5, 6, 5 a 8. Leia comigo. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Todas as vezes que lemos na Bíblia Sagrada Deus falando a respeito de si mesmo e dizendo: eu sou o Senhor, essa palavra de Deus quer dizer: eu sou aquele que é o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que domina sobre todas as coisas. Eu sou aquele em que, agindo eu, nada nem ninguém pode impedir. Eu sou o Senhor. Ele está falando através de Moisés a um povo que está escravo, um povo que está vivendo uma realidade de opressão, um povo que está no Egito, que não é a terra que Deus estabeleceu para ser a terra deles. A terra que Deus deu a eles em herança é a terra de peregrinação de Abraão, que fica lá em Canaã. Eles estão muito longe. Eles foram para lá por questão de circunstâncias e momento que Deus aprouve operar usando este lugar por um tempo. Mas eles se acostumaram lá. Eles permaneceram além do tempo que deveriam. E ao fazer isto, eles acabaram se tornando escravos. O povo hebreu descendente de Abraão estava escravizado no Egito porque deixaram-se ficar onde não deveriam. Quantos crentes deixaram de estar onde deveriam e por estarem onde não deveriam, hoje estão experimentando exatamente isso, escravidão. Por quê? Porque acabaram se misturando e se miscuindo nas coisas desse mundo, lá onde estão ou onde estavam e não deveriam. Eles deveriam ter retornado para Canaã, de onde saíram com Jacó, na época em que José foi governador, mas se acostumaram à vida de facilidades oferecidas no Egito. Sabe, meu irmão, minha irmã, Satanás, ele é sedutor e ele sabe como seduzir o ser humano. Ele sabe como propor coisas que parecem óbvias, parecem lógicas, mas que não tem nenhuma concordância com aquilo que é o propósito de Deus para a vida do homem, com o objetivo de fazer com que esse homem se afaste da presença de Deus, da comunhão com Deus, do propósito de Deus. Quantos já não ouviram a frase que diz que brasa fora do braseiro apaga? Ela fica sem calor, sem fogo, vira apenas uma pedra que só serve para sujar. Você já viu alguma brasa sujando? Eu não. Até porque ninguém pega numa brasa para riscar uma parede, um chão, não é verdade? Mas quando tira de lá, deixa de ser brasa e passa a ser apenas carvão. Seja vegetal ou mineral, carvão.
E carvão fora do braseiro, ele só serve para sujar. Se você vai transportá-lo dali para outro lugar, ele suja. Vai sujar as suas mãos, vai sujar aquele lugar, vai fazer uma sujeira. Quantos são aqueles que um dia foram brasa, estavam na casa de Deus, estavam no braseiro santo do Senhor, mas se permitiram permanecer mais tempo do que deveriam, com relacionamentos lá no trabalho, lá na faculdade, e acabaram por vivenciar o que diz a palavra do Senhor, que diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Lá estão eles, hebreus, no Egito, acostumados a viver naquela realidade de benesses, numa área muito privilegiada no Egito, em terras agriculturáveis, terras com pastagens. Eles deveriam ter retornado para Canaã, depois que José morreu, mas não o fizeram. O Egito, na Bíblia, é a figura do mundo que se apresenta cheio de oportunidades, entre aspas, mas na verdade é a armadilha de Satanás para aqueles que se deixam levar pelo seu estilo de vida. O mundo é uma palavra que encerra em si o significado de sistema que rege a sociedade. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Quando se fala o mundo inteiro, a gente pensa no globo terrestre. E não está errado em pensar no globo terrestre, porque os seres humanos estão no globo terrestre. Mas esse mundo significa o sistema que rege a sociedade do mundo inteiro. Toda a sociedade, no mundo inteiro, está sob o domínio do maligno. Ninguém discorda disso, de tantos quantos creem na existência do mundo espiritual, daqueles que creem na existência de Deus e na existência do diabo. E esse sistema que rege a sociedade é um sistema que corrompe, porque está corrompido pelo diabo. E aqueles que se deixam levar pelas chamadas oportunidades que esse mundo oferece, acabam caindo na armadilha de Satanás e se tornam prisioneiros também. Quando José morre, um tempo passa e um novo faraó que não tinha conhecimento a respeito de José e do que ele fizera pelo Egito, assume o reinado. E quando vê os hebreus em meio aos egípcios, o que ele faz? Ele escraviza o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, todos os seres humanos passam por adversidade, amém? Mas quantos aqui são crentes em Jesus? Levante o seu braço. Seu nome está no up, na parte de cima, na primeira linha da relação daqueles que Satanás quer roubar, matar e destruir. É de você que o mundo espiritual das trevas está falando. É a você que o mundo espiritual das trevas quer atingir. Faraó se vê ameaçado porque ele olha para aquele povo, um povo que cresceu exponencialmente, vivendo numa boa terra, numa terra de prosperidade, sob as benesses de um governador que era seu patrício, que era seu parente. Agora, um outro faraó que assume, José está morto, e o povo que deveria ter voltado para a terra da promessa permanece ali, acomodado, acaba escravizado. É a consequência de se viver no mundo afastado de Deus. Quantas pessoas estão vivendo assim também? Deus abriu a porta de um emprego numa situação melhor, mais elevada, que faz ter proximidade com pessoas de um nível mais elevado, um chefe, um gerente, o dono da empresa, o presidente da empresa, e daqui a pouco, por causa dessa proximidade,
começa a se deixar levar pelo estilo de vida daquelas pessoas mais elevadas socialmente, com as quais passou a ter agora relacionamento, e usufruindo de uma condição financeira melhor, porque foi elevada àquela posição, e daqui a pouco está lá, comungando dos mesmos valores do mundo que aquelas pessoas excomungam. O mundo que se apresenta interessante, cativante, cheio de oportunidades, é como um vinho doce, que desce gostoso, mas vai lentamente embriagando, até tirar da pessoa os seus reflexos, o equilíbrio e a capacidade de uso da razão, passando então a estar à mercê de quem a embriagou. Agora, escravos, subjugados, eles foram terrivelmente subjugados, gerações se passaram e estão sob o peso da opressão, e sonham com a liberdade que para eles agora é impossível, dado o poder que o Egito tem sobre eles. Eles não têm armas, quem tem são os egípcios. Eles são em grande número, mas eles não têm voz e nem voto. Eles são em grande número, mas eles não têm com o que se defender. Eles são em grande número, mas eles não têm acesso à educação. Eles estão em grande número, mas com o tempo o Faraó foi fragilizando a capacidade de reação deles. Passam-se gerações e eles se acomodam, eles se acostumam a serem escravos. E quando alguém pensa, e quando alguém fala na possibilidade de ser livre, é recriminado pelos demais, que ficam com medo da reação que o Egito pode ter sobre eles. É então quando Deus ouve o gemido do seu povo. É quando o Senhor está lá no céu ouvindo o gemido do povo que agora chora e clama pela libertação. Deus então manda Moisés dizer ao povo que iria libertá-los, manifestando o seu grande poder para fazê-lo, e assim o faz, enviando as pragas contra o Egito, até que por fim, após a morte dos primogênitos, Faraó deixa o povo ir liberto finalmente. Amados, pequenos problemas precisam apenas de pequenas respostas. Mas quando enfrentamos grandes problemas, Deus tem a oportunidade de exercer o seu grande poder. A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Onde? Você tem um grande problema? Então você precisa de uma grande resposta. Você tem um grande problema? Então você precisa da intervenção do Deus Todo-Poderoso, daquele que diz: eu sou o Senhor. Você tem um grande problema? Você precisa daquele que diz: isso não é nada para mim, porque eu sou o Senhor. Mas à medida que os problemas dos hebreus pioravam cada vez mais, Deus planejou intervir com seu grande poder e realizar grandes milagres para libertá-los. Quão grandes são os teus problemas? Teus problemas são tão grandes que você não vê possibilidade em si mesmo de resolvê-los. Você olha ao seu redor, não encontra recursos que possam ajudar você a enfrentar e superar essa situação. Grandes problemas colocam você na posição perfeita para ver Deus dar grandes respostas. De que tamanho é o teu problema? As promessas de Deus nesses versículos que lemos foram cumpridas ao pé da letra quando os hebreus deixaram o Egito e Deus interveio com grande poder. O Senhor os libertou da escravidão, tornou-se Deus deles e os aceitou como seu povo. Então ele os conduziu em direção à terra que havia prometido. Quando os hebreus foram resgatados da escravidão, amados, eles retrataram
o drama da salvação para nós. O maior problema que o ser humano possui é estar separado eternamente de Deus por causa da natureza pecaminosa. A palavra do Senhor diz: todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Este é um problema impossível para o ser humano. E esse problema impossível para o ser humano não é e não poderia ser impossível para aquele que é o Senhor. Ele enviou Jesus Cristo, que se fez homem, habitou entre nós, viveu inocentemente sem pecado, até a sua morte na cruz, pagando o preço de resgate da alma de todo aquele que nele crer e o receber em aliança como Senhor da sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. O maior de todos os problemas, Deus resolveu naquela cruz, através de Jesus Cristo. Aleluia! Essa nova vida que o Senhor dá, é porque Ele nos redime do pecado, e quando Ele nos redime do pecado, Ele nos liberta, nos aceita, nos torna seus filhos, Ele se torna o nosso Deus, Ele nos leva a uma nova vida à medida que o seguimos, e essa nova vida será construída gradativamente, à medida em que nós vamos caminhando com Ele, vamos descobrindo a seu respeito e vamos vivendo sob os seus preceitos, sob os seus princípios e valores, abandonando aqueles que nós antes vivíamos lá no Egito, chamado mundo. Aqueles que são escravos do mundo, o sistema corrupto que rege a sociedade, vivem obedecendo à natureza carnal que é dominada por ele. Por isso têm impulsos que não controlam, sofrem as consequências disso, e mesmo que anseiem ser livres, estão tal como os hebreus quando Moisés chegou a eles com essa mensagem de libertação. Não foi fácil para eles receber, aceitar a mensagem que Moisés foi levar da parte de Deus. Deus manda Moisés ir lá e dizer para eles: vocês serão libertos. Deus me mandou vir aqui. Mas eles estavam tão afastados de Deus, que eles não reconheciam o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Por isso o versículo 9, que nós não lemos, mas vamos ler agora, diz assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Que coisa difícil é falar de Jesus e da salvação para alguém que já se acostumou à escravidão. É por isso que é tão difícil tirar uma pessoa das drogas. É por isso que é tão difícil tirar a pessoa de uma vida de crimes. É por isso que é tão difícil levar alguém que já se acostumou com a vida do mundo, que não tem esperança para a sua existência futura, porque já se acostumou a viver aquela realidade. Assim estavam os hebreus no Egito. Eles viviam sob tanta opressão, que receberam aquela palavra positiva, aquela palavra de vida, aquela palavra poderosa que Deus manda Moisés transmitir, para eles foi tão difícil. Mas Deus teve misericórdia, Ele respondeu com a manifestação do poder para se revelar a eles e libertá-los. Assim também, amados, o Senhor Jesus quer dar libertação do jugo que está sobre todos aqueles, seja do vício, da pornografia, do trauma do passado, daquilo que te parece impossível, assim como para os hebreus era impossível, se não fosse a intervenção sobrenatural do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor sabe que há um poder maligno que está oprimindo você. Você que já não consegue mais dormir. Você que vive sobressaltado, com ansiedade. Você que está aí
sob o efeito da síndrome do pânico. Você que a medicina diz que não tem jeito, o seu estado é crônico. Você que a medicina disse que esse problema seu é hereditário, essa depressão é hereditária. Você pode até ter vindo a esse mundo com alguma informação genética para a propensão a desenvolver essa depressão, mas ouça, a última palavra é daquele que é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. A neurociência hoje comprova que o ser humano possui no cérebro uma região que é uma região que está relacionada à sensação de prazer, de recompensa. Quando ela faz o bem, ela se sente recompensada por aquilo que está fazendo. É um mecanismo colocado por Deus no cérebro humano que faz o homem se sentir bem quando ele faz o bem. É sinal de Deus presente na vida do ser humano para dizer: você só precisa fazer a sua parte. Deus já estabeleceu. Quando Jesus veio ao mundo, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida de que jeito? Em abundância. Olha que coisa tremenda. Eu não sei se você já conheceu alguém assim, mas eu conheci pessoas com problemas gravíssimos, que tinham uma qualidade de vida emocional sem comparação a de muita gente que tinha todas as suas faculdades físicas e mentais em ordem. Eu já conheci pessoas que eram cadeirantes, que se tornaram assim por causa de uma enfermidade e que tinham muito mais otimismo e alegria de viver do que pessoas saudáveis e capazes para realizar para o seu futuro. Alguém aqui além de mim? Tem alguém para dizer: eu conheci alguém assim? Ainda esta semana recebi a ligação de um pastor lá de Minas, e ele conversando comigo, falando do seu filho que eu não sabia. Ele nasceu com a paralisia cerebral. A mentalidade desse garoto de 14 anos não corresponde à idade cronológica, física dele. Ele tem uma mentalidade de criança. E o pastor estava dizendo: pastor, ele é a alegria da nossa casa. Ele é a alegria da nossa casa. Nós temos um trabalho tremendo com ele, a cada mês nós temos que ir ao Rio de Janeiro, no Hospital Sara, por causa do tratamento que é feito. Nós temos um gasto muito grande, mas ele é a alegria da nossa casa. Enquanto outros estão vivenciando uma situação parecida e estão amargurados, estão angustiados, estão conscientes de que a sua vida acabou porque estão atrelados a alguém que requer cuidados intensivos o tempo todo. Aquele pastor e sua esposa dizem: ele é a alegria da nossa casa. Só tem esse filho. Ah, irmãos, o Senhor sabe que há um poder maligno que está oprimindo você. E esse é o poder do príncipe desse mundo, aquele que domina sobre o sistema que rege a sociedade, mas ele já foi vencido na cruz, aleluia. Por aquele que agora está sentado à direita do Pai e ganhou o direito de reivindicar a tua libertação, aleluia.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Príncipe da Paz que te liberta, transforma, te faz co-herdeiro com Ele no céu, te dá um nome e um sobrenome, Filho de Deus. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus libertou os hebreus. Os hebreus que tiveram a marca do sangue do Cordeiro que foi espargido no umbral da porta das suas casas, assim como você precisa ter a marca do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus sacrificado por você aí na tua alma. Você precisa da presença do Espírito Santo contigo, que te assegura o reconhecimento por parte das hostes espirituais da maldade, que não mais poderão te sufocar, te oprimir, te envergonhar, te arrastar para a sujeira. Por quê? Porque você não estará mais sozinho. O Espírito Santo vai estar com você. Para isso, você precisa aceitar a mensagem da salvação e receber Jesus Cristo como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da tua vida. Assim como os hebreus tiveram que crer e se submeter a Deus, em vez de ficar com medo de Faraó e com medo dos feitores de Faraó. Quantas pessoas eu já encontrei aterrorizadas por servirem as entidades espirituais que se fazem passar por anjo de luz, mas se revelam como demônios que são, quando alguém resolve deixá-las. E se você serve as entidades, não tenha medo delas, porque o poder delas não é nada contra aquele que tem todo o poder e que está agora aqui, está aí onde você está, porque Ele é onipresente e Ele pode operar a tua libertação, e tudo que você precisa fazer é recebê-lo como Senhor da tua vida. O Deus vivo diz a você, como disse a mim e disse aos hebreus lá no Egito: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Pensa sobre isso um pouquinho. Você tem um grande problema, então você precisa de uma grande resposta. E essa grande resposta só pode ser obtida através do Deus Todo-Poderoso. Mas ouça, você não pode barganhar com Ele. Ou Ele é Senhor da tua vida, ou Ele não será Senhor da tua vida. Você não pode barganhar com Deus. Você não pode buscá-lo só porque você tem um problema, e ele é grande. Ele não quer resolver o teu problema, ele quer resolver a tua vida. E o maior problema que talvez você tenha é não ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando você morrer, a partir dessa existência, não ir para o céu de gozo, viver ao lado do Senhor por toda a eternidade, mas viver com o diabo e seus demônios por toda a eternidade, onde a presença do Senhor não se manifestará. Você quer sair do Egito em que você se encontra? Então você precisa do Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você quer se ver livre da opressão que você tem enfrentado? Então você precisa daquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Você quer se ver livre desses espíritos malignos que insistem em falar a tua mente para que você se mate, para assim acabar com o teu sofrimento, dizendo que não tem mais jeito, que você chegou no fim, que não há mais saída, que
você não tem valor para mais nada. Se você quer, então precisa sair e vir para Jesus, recebendo como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da tua vida. É preciso que você deixe Ele mostrar o caminho para uma jornada de construção de uma nova identidade. Filho de Deus, filha de Deus, alguém que se torna mais que vencedor sobre todas as coisas. Você precisa de uma grande resposta, porque você tem um grande problema. Então você precisa do Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Senhor, que agindo Ele, nada nem ninguém pode impedir. Eu quero te dar a oportunidade. Você tem um grande problema e precisa de uma grande resposta? Então entrega hoje a tua vida para Jesus. Faz uma aliança hoje com Ele. Você tem sido amedrontado pelas entidades que você servia e que disseram e mandaram recado talvez para você dizendo: ó, sua vida vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aquilo outro, não pode sair não. Aqueles a quem elas servem, Ele não é nada perto do Todo-Poderoso, o Deus vivo, Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Ele não será nada nem contra você, se você estiver em Cristo Jesus, porque a promessa do Senhor é que um sinal segue aqueles que creem, que em nome dele expulsarão demônios. Por isso, crente que é crente não tem medo de demônio. O demônio tem que ter medo do crente. Por quê? Porque o crente não está sozinho, se ele está em comunhão com Deus. Se você precisa de uma grande resposta, porque você tem um grande problema, encontre hoje aquele que tem essa resposta, porque Ele tem todo o poder para operar em você e te fazer mais que vencedor, mais que vencedora sobre todas as coisas. Eu não sei se há alguém participando conosco pela internet. Você já não dorme faz bastante tempo, você não tem tido paz. Há uma opressão, um zumbido que não sai da tua cabeça, uma dor de cabeça que os remédios não fazem passar. Você já fez eletroencefalograma, você já fez ressonância magnética, os médicos não encontram a natureza desse problema. Considere que isso seja espiritual, porque os seres espirituais da maldade têm poder para agir na natureza. A palavra de Deus diz que Jesus entra numa sinagoga num sábado, e lá havia uma mulher que há 18 anos ela era encurvada, porque havia um espírito de enfermidade. Era um demônio agindo sobre aquela mulher, fazendo-a ficar encurvada, de modo que ela não podia se pôr ereta. E Jesus expulsou aquele demônio, e aquela mulher pôde pela primeira vez, depois de tantos anos, ficar ereta e respirar, preenchendo plenamente os seus pulmões, pela primeira vez depois de tanto tempo. Você precisa de uma grande resposta, então você precisa do Deus Todo-Poderoso. Faça uma aliança com Jesus. Reconheça que você é pecador, que até aqui viveu do teu jeito, sem se importar de saber como é que Deus queria que você vivesse. Você fez as escolhas da tua vida sem se importar de saber se as escolhas que você estava fazendo tinha a bênção de Deus.
Você muitas vezes, quem sabe, escolheu pedindo a Deus que abençoasse a tua escolha, mas não perguntou nada para Ele, porque até aqui Ele não tem sido o Senhor da tua vida. Olha que coisa interessante. Talvez você já tenha ouvido falar que Maria Bethânia, por testemunho dela mesma, quantas vezes em reportagem, dando entrevista, ela dizia que ela nunca entrou num palco e não foi para um show sem estar autorizada pelas entidades que ela serve. Só que a palavra de Deus diz que aquelas entidades não procedem de Deus. E por que é que obedece àquelas entidades? Porque são seres espirituais da maldade que se fazem passar por anjo de luz para enganar as pessoas. Não tem nenhuma correlação com o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, com o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Você tem um grande problema? Você precisa de uma grande resposta? Então você precisa de Jesus. Você quer receber Jesus hoje como teu único, eterno, suficiente Salvador? Quer fazer uma aliança com Ele? Você que está participando conosco pela internet, escreva aí nos comentários, diga: eu hoje quero receber Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador. Entre em contato conosco, nós vamos caminhar junto com você. Nós vamos ajudar você nessa caminhada. Escreva para nós, diga aí agora: eu quero receber Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador. Um irmão, uma irmã vai entrar em contato com você e vai ajudar você nessa caminhada de fé. Mas você faz isso como? A partir de uma aliança. É só você orar, fazendo expressada a verdade racional do teu ser interior, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu não mereço a salvação, eu não mereço a vida eterna, porque até aqui eu vivi do meu jeito, sem me importar saber qual era a tua vontade para a minha vida. Até aqui eu vivi de um jeito sem nenhum comprometimento com a revelação do Senhor, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas essa palavra entrou em minha alma, eu me sinto escravizado, e eu quero ser livre, eu quero ter vida eterna, eu quero viver no céu depois desta vida, eu quero viver nesta vida com paz, equilíbrio e satisfação. E eu reconheço que para vencer todo o obstáculo que me aprisiona, eu preciso do poder do Senhor para se aperfeiçoar na minha fraqueza e me capacitar a ser mais que vencedor sobre todas as coisas. Por isso, eu te recebo, Jesus Cristo, como meu único, eterno e suficiente Salvador, e faço contigo nessa hora a aliança de ser filho de Deus, andando e vivendo de tal maneira que dê prazer ao coração do Senhor. E por isso eu vou buscar a tua igreja, eu vou ler a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e eu vou passar a ter a minha vida pautada pelos princípios e valores da palavra do Senhor, porque a partir de hoje eu vou viver como um verdadeiro filho de Deus, filha de Deus. Se você é esse alguém, escreve para nós. E se há alguém que está aqui entre nós hoje, que talvez um dia estava em Canaã, mas por força de circunstâncias era para ter passado pelo Egito, mas acabou ficando, e está afastado da comunhão com o corpo de Cristo, está afastado do Senhor Deus. Você quer hoje voltar? Quer hoje refazer a tua comunhão e a tua aliança com o Senhor? Você nunca o fez e quer fazê-lo hoje, recebendo Jesus Cristo como teu único, eterno, suficiente Salvador? Onde você estiver, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar com você.